Boa noite a todos. Havendo no plural, declaro aberta a presente sessão, sob as bênçãos de Deus, iniciando o nosso trabalho. Convido a todos para que em pé ao Senhor da leitura do trecho bíblico, cuja leitura será efetuada pela vereadora Patrícia Poncini, e na sequência ouviremos a execução do hino nacional. Peço, meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás no teto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. O Senhor dos exércitos dará, neste monte, a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio, o seu próprio de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. Senhor presidente, encontra-se ausente o vereador Lino Fernandes de Souza. Obrigado. Dando sequência ao nosso trabalho da noite, passo ao secretário extrato da ata da 7ª sessão ordinária, realizada em 15 de maio de 2006. Senhor presidente, gostaria que o senhor consultasse os demais pares para pedir a dispensa da leitura da ata. Consulto os senhores vereadores a respeito do pedido do vereador Júlio Barbosa para que seja dispensada a leitura do extrato da ata. Os senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se discordarem, queiram se manifestarem. Está dispensada a leitura. Está em discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de maio de 2006. Está em votação. Os senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestarem. Está aprovada a ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de maio de 2006. Informamos que a íntegra da mesma encontra-se à disposição dos interessados.
Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício 232/2006, da senhora prefeita municipal. Ofício 232 de 2006, Boituva, 17 de maio de 2006. Em resposta ao ofício 76 dessa Casa Legislativa, protocolado nessa Prefeitura em 3/5 de 2006, o qual encaminha requerimento de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, apresentado na sessão ordinária no dia 2 de maio, solicitando cópia do processo de autorização para instalação do pedágio do bloqueio, anexamos parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício 233/2006, da senhora prefeita municipal. Ofício 236, Boituva, 17 de maio de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 76 dessa Casa Legislativa, protocolado nessa Prefeitura em 3/3 de 2005, o qual encaminha requerimento 42 de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, apresentado na sessão ordinária no dia 2 de maio, solicitando informações referente à Secretaria Municipal de Saúde, anexamos parecer da referida Secretaria, bem como da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Ao ensejo, apresentando nosso protesto de título de consideração, atenciosamente, assunta Maria Laurenice Gomes, Prefeita Municipal. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício 234/2006, da senhora prefeita municipal. Ofício 234, Boituva, 17 de maio de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 76 desta Casa Legislativa, protocolado nessa Prefeitura em 3/5 de 2006, o qual encaminha requerimento 44 de autoria do vereador José Barbosa Júnior, apresentado na sessão ordinária no dia 2 de maio, anexamos cópia do parecer da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Ao ensejo, apresentamos nosso protesto de consideração, atenciosamente, assunta Maria Laurenice Gomes, Prefeita Municipal. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício 235/2006, da senhora prefeita municipal. Ofício 235, Boituva, 17 de maio de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 76 dessa Casa Legislativa, protocolado nessa Prefeitura em 3/5 de 2006, o qual encaminha requerimento 45 de autoria do vereador José Barbosa Júnior, apresentado na sessão ordinária no dia 2 de maio, solicitando informações sobre a reforma e ampliação das instalações do posto de saúde central, anexamos parecer da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. Atenciosamente, assunta Maria Laurenice Gomes, Prefeita Municipal. Uma cópia, senhor presidente. Será oferecida uma cópia ao vereador. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício 236/2006, da senhora prefeita municipal. Ofício 236, Boituva, 17 de maio de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 77 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura em 3/5 de 2006, o qual encaminha a indicação 17 de 2006, de autoria da vereadora Patrícia Cristina Poncini, apresentado na sessão ordinária no dia 2 de maio, sobre a limpeza do matagal, serviço de máquina e colocação de pedregulho na estrada do Rio Valdemar Benucci. Anexamos parecer da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. Atenciosamente, assunta Maria Laurenice Gomes, Prefeita Municipal. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício 237/2006, da senhora prefeita municipal. Ofício 237 de 2006, Boituva, 17 de maio de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 77 dessa Casa Legislativa, protocolado nessa Prefeitura em 3/5 de 2006, o qual encaminha a indicação número 19, de autoria da vereadora Patrícia Cristina Poncini, apresentado na sessão ordinária no dia 2 de maio, sobre a criação do programa de prevenção ao diabetes e anemia infantil na rede municipal de ensino, anexamos parecer da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Atenciosamente, assunta Maria Laurenice Gomes, Prefeita Municipal. Será fornecida uma cópia à vereadora.
Passo ao senhor secretário para a leitura o ofício 228/2006 da senhora prefeita municipal. Ofício 238, Boituva, 17 de maio de 2006. Senhor presidente, em resposta ao ofício 77 dessa Casa Legislativa, protocolado nessa Prefeitura em 3 de 5 de 2006, o qual encaminha a indicação número 21, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, apresentado na sessão ordinária do dia 2 de maio, sobre as melhorias no parque infantil, manutenção e iluminação na quadra de futebol e construção de mais parques infantis no bairro Novo Mundo. Anexamos parecer da Secretaria Municipal de Saúde. Anexamos parecer da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. Ao ensejo, apresentamos nosso protesto de consideração, atenciosamente, Assunta Maria Lauronice Gomes, prefeita municipal. Senhor presidente, eu solicito uma cópia. Será fornecida uma cópia ao vereador. Passo ao senhor secretário para a leitura o ofício 239/2006 da senhora prefeita municipal. Ofício 239, Boituva, 17 de maio de 2006. Senhor presidente, em resposta ao ofício 77 dessa Casa Legislativa, protocolado nessa Prefeitura em 3 de 5 de 2006, o qual encaminha a indicação número 23, de autoria do vereador Décio de Camargo, apresentado na sessão ordinária do dia 2 de maio, sobre o desentupimento da boca de lobo localizado na rua Laurinda Fioravante Abatiu, para o CTHU, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Serviços Municipais. Atenciosamente, Assunta Maria Lauronice Gomes, prefeita municipal. Seria interessante que ele se despache do secretário de serviço para que o vereador tenha conhecimento das providências. Em 11 de 5 de 2006, assunto resposta da indicação. Em atenção à indicação número 23, de autoria do vereador Décio de Camargo, este departamento tem informado que o desentupimento da boca de lobo localizado na rua Laurinda Fioravante Abatiu, Jardim São Paulo, CDHU, está programada para a semana de 15 a 19 de maio de 2006. Atenciosamente, Secretaria Municipal de Serviços Municipais. Senhor presidente, solicito uma cópia. Será fornecida a cópia ao vereador. Passo ao senhor secretário para a leitura o ofício 240/2006 da senhora prefeita municipal. Ofício 240, Boituva, 17 de maio de 2006. Senhor presidente, em resposta ao ofício 37 de 2006 dessa Casa Legislativa, protocolado nessa Prefeitura em 3 de 5 de 2006, o qual encaminha a indicação número 24, de autoria do vereador Décio de Camargo, apresentado na sessão ordinária do dia 2 de maio, sobre a instalação de abrigo em ponto de ônibus localizado nas proximidades da CETEB, anexamos parecer do Departamento Municipal de Trânsito do Demutran. Atenciosamente, Assunta Maria Lauronice Gomes, prefeita municipal. Passo ao senhor secretário para a leitura o ofício 241/2006 da senhora prefeita municipal. Ofício 241, Boituva, 17 de maio de 2006. Senhor presidente, em resposta ao ofício 77 dessa Casa Legislativa, protocolado nessa Prefeitura em 3 de 5 de 2006, o qual encaminha a indicação número 25, de autoria do vereador Eduardo Luiz Santana Cardoso, apresentado na sessão ordinária no dia 2 de maio, sobre o fornecimento de carteira de identificação aos idosos maiores de 60 anos, para transporte urbano gratuito. Anexamos parecer da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania. Atenciosamente, Assunta Maria Lauronice Gomes, prefeita municipal. Será fornecida uma cópia ao vereador, até porque o parecer é bastante extenso. Senhor presidente, eu só vou acusar aqui a falta de dois ofícios que eu enviei para a senhorita prefeita, na mesma data que ela me respondeu esses ofícios, e as respostas desses 2 requerimentos, ela não me mandou. O senhor tem algum para registrar? Não, depois, visto que ela tem mais um prazo de 20 dias, parece que pode prorrogar. Se ela não me respondeu, eu peço juízo as respostas desses requerimentos. Fica registrado aqui a reclamação do vereador. Passo ao senhor secretário para a leitura o ofício número 36 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ofício 36, Brasília, 12 de maio de 2006. Faz sentido o senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva, Nelson Doiguelo. Assunto indicação número 26 de 2006. Senhor presidente, vimos por meio desta esclarecer que, tendo em vista a indicação supracitada, que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho e
e não a fiscalização do exercício das profissões. Cabe aos conselhos de classe, no caso, o Conselho Regional de Medicina. Por oportuno, lembramos que o ato administrativo, quando evado, de vícios de nulidade, é passível de anulação pela própria administração pública, por meio do poder de autotutela ou pelo judiciário mediante provocação e prejudicado de qualquer cidadão ou pelo Ministério Público Estadual. Atenciosamente, Fernanda Maria Pessoa de Cavalcante, diretora do Departamento de Fiscalização do Trabalho, substituta. Passo, senhor secretário, para a leitura. Ofício do Ministério da Educação informando liberação de verbas. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento. Liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Boituva. Programa Nacional de Transporte Escolar, referente à terceira parcela, no valor de R$ 8.872,08. Cota no mês 5 de 2006, valor R$ 199.980,52. Passo, senhor secretário, para a leitura. Ofício do Ministério da Saúde informando liberação de verbas. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452 de 1997. Beneficiária, Prefeitura Municipal de Boituva. Programa de combate ao câncer de colo uterino. Competência mês 3 de 2006, valor R$ 110. Programa Pagamento da Humanização do Parto Assistido Pré-Natal. Competência mês 3, valor R$ 770. Programa Pagamento Psicodiagnóstico. Competência do mês 3, no valor de R$ 5,48. Pagamento de medicamentos dos grupos de hipertensão, diabetes, asma e rinite. Competência mês 5. R$ 7.022,58. Passo, senhor secretário, para a leitura. Ofício da Sabesp, informando que esse ofício está respondendo ao requerimento do vereador Orley Cardoso. Botucatu, 17 de maio de 2006. Prezado senhor, em atenção ao ofício 314, de 6 de 12 de 2005, que encaminhou o requerimento do vereador Orley Cardoso, requerimento 269 de 2005, solicitando o prolongamento da rede de esgoto da rua Benedito Galvão de Oliveira, no trecho entre os números 372 e 440, informamos que os serviços necessários para atendimento beneficiando 5 imóveis consiste em 192 metros de prolongamento de rede coletora de esgoto, 170 metros de rede de recalque e uma estação elevatória de esgoto, e o valor total orçado é de R$ 100.253,22. Informamos também que, caso haja interesse na execução dos serviços, haverá demanda quanto à liberação da área e o licenciamento da obra junto aos órgãos competentes. Lembramos que o orçamento é válido de 30 dias a partir desta data. Rinaldo Luiz da Silva, gerente de divisão de Botucatu. Senhor presidente, quer ver a data para mim, por favor? A data foi emitida 17 de maio de 2006. Eu não sei quando nós recebemos, secretaria. Esse pedido foi feito no ano passado ainda. Dezembro de 2005. Dezembro de 2005. Vamos fornecer uma cópia ao senhor. Então, eu gostaria de uma cópia e, sinceramente, é uma decepção muito grande. É um descaso da Sabesp, porque, segundo informações direto do gerente local, não bate com essa informação aí. A informação do gerente local é que esse prolongamento ele vai ser feito através de uma área, de uma estação que vai ser feita no loteamento do Cisoto. Eles vão aproveitar essa estação elevatória para fazer esse prolongamento. Então está tudo. A secretaria fornece uma cópia para a Vossa Excelência para que, junto a Sabesp, procura saber exatamente qual é a situação. Passo, senhor secretário, para a leitura, ofício encaminhado
encaminhado pela Associação dos Moradores de Boituva, Comitê de Ética na Política. Associação dos Moradores de Boituva, Comitê de Ética na Política. Excelentíssimo senhor vereador Nelson Doiguelo, nós do Comitê de Ética na Política vimos respeitosamente, através deste, agradecer pelo título de utilidade pública, no qual fomos agraciados por esta nobre Casa de Leis. Um reconhecimento dado às entidades cujo trabalho é de caráter social, político e filantrópico em nosso amado município. Assim sendo, esperamos poder contribuir ainda mais às questões que tangem o bem-estar de nossa comunidade, no desenvolvimento sustentável e social de Boituva, um comprometimento na busca de um bem maior. Parabéns aos egressos vereadores pelo trabalho que vem desempenhando em nosso município na busca pela ética, transparência e cidadania. Sem mais, agradecemos Dina Siqueira Silva, presidente. A presidência, em nome dos vereadores desta casa, agradece os elogios do ofício. Passo ao senhor secretário para a leitura. Projeto de lei número 11/2006, de 25 de maio de 2006. Ofício 249. Boituva, 25 de maio de 2006. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando, vimos pelo presente encaminhar a apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres vereadores o projeto de lei número 11 de 2006, de 25 de maio de 2006, que dispõe sobre a extinção do cargo de arrecadador do quadro pessoal da Prefeitura do município de Boituva. Certo de contarmos com os nobres edis, ao ensejo, expressando nosso agradecimento e protesto de consideração. Atenciosamente, assunto Maria Lourdes Gomes, prefeita municipal. Projeto de lei número 11 de 2006, de 25 de maio de 2006, dispõe sobre a extinção do cargo de arrecadador do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Boituva. Assunta Maria Lourdes Gomes, prefeita do município de Boituva, Estado de São Paulo, usa suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica extinto do quadro pessoal da Prefeitura do município de Boituva o seguinte cargo de provimento efetivo criado pela Lei 1534/2003, de 11 de 11 de 2003, que inclui o cargo no anexo 1 da Lei 1403 de 2002, de 22 de 1 de 2002. Cargo arrecadador. A quantidade de cargos, 6 cargos. A classe 9. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento ou, se necessárias, suplementadas. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor por data da sua publicação, divulgadas as disposições em contrário. Prefeitura de Boituva, 25 de maio de 2006. Assunta Maria Lourdes Gomes, prefeita municipal. Justificativa. Nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, devido à desativação do pedágio municipal em abril de 2006, o cargo de arrecadador deixa de ter necessidade dentro do quadro da municipalidade. Assunta Maria Lourdes Gomes, prefeita municipal. A presidência informa que, pelo projeto de lei número 11/2006, em virtude de ter recebido o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o referido projeto será encaminhado para a ordem do dia desta noite. Passo, senhor secretário, para a leitura, ofício número 251/2006, que encaminha o projeto de lei número 12/2006, do Poder Executivo. Ofício 251 de 2006, Boituva, 25 de maio de 2006. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres vereadores o projeto de lei número 12 de 2006, de 25 de maio de 2006, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 1676 de 2005, de 29 de setembro de 2005. Certo de contarmos com a atenção dos nobres edis, ao ensejo apresentando nossos agradecimentos e protestos de consideração. Atenciosamente, assunta Maria Lourdes Gomes, prefeita municipal. Projeto de lei número 12 de 2006.
pega a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 1676 de 2005, de 29 de setembro de 2005. Assunta Maria Laurice Gomes, prefeita do distrito de Boituva, Estado de São Paulo, ou uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sanciona por meio da seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 1676 de 2005, de 29 de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. E-mail. João Moretti passa a denominar e-mail de professora Maria José Viana e funcionará na rua João Marcon 275, Vila São Vicente de Paulo, Boituva, São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento ou, se necessário, suplementadas. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura de Boituva, 25 de maio de 2006, Assunta Maria Laurice, prefeita municipal. Justificativa. A Lei nº 1676, de 29 de setembro de 2005, atribui a criação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental à professora Maria José Viana, na sede da Associação Profissionalizante Vereador Jardim Esquim Cariol, localizada na rua João Marcon, número 275, Vila São Vicente de Paula. Por solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, tal mudança se faz necessário para facilitar as questões burocráticas. Assunta Maria Laurice Gomes, prefeita municipal. O projeto de lei número 12/2006, de 25 de maio de 2006, já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, razão pela qual será encaminhado para a ordem do dia desta noite. Passo ao senhor secretário para a leitura, requerimento número 56/2006. Requerimento 56 de 2006. Senhor presidente, prezados vereadores. A vereadora que subscreve o presente, usando de suas atribuições legais, requer a mesa na forma regimental, após o ouvido plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal para que esta informe a esta casa o que segue. Primeiro, quais os contratos firmados com a empresa CAE, construtora limitada, relacionar o número da licitação, data, modalidade e objeto do exercício de 2005 e de 2006. Segundo, informar quais as demais empresas participantes dos certames licitatório com razão social e endereço. Sala das Sessões, 23 de maio de 2006, Cecília Ratana Andréa, vereadora. Requerimento por 56/2006 está em discussão. Com a palavra a vereadora. Boa noite. Eu gostaria, se os colegas permitissem, porque são 4 requerimentos com o mesmo teor, só o nome da empresa é diferente. Que, se fosse possível, fosse lido só o nome das empresas e ficaria lido um único requerimento. O teor é o mesmo, só para nós podermos ganhar tempo, se os senhores estiverem de acordo. A vereadora tem vários requerimentos, ela vai dar os números aqui. Ela está sugerindo que se vote em bloco todos os requerimentos. Então eu consulto a casa, se estão de acordo que se vote todos os requerimentos da vereadora em bloco. Eu vou dar o número dos requerimentos e o assunto. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se discordar, quem? O senhor quer falar? E os exercícios em relação a que exercício? Que exercício se refere ao mundo? Todos os mesmos exercícios. Senhor presidente, eu discordo completamente da informação. Eu até sugeria que esses 4 requerimentos, ele fosse feito em um só. Com certeza, eu também concordo. Esse feito em um só. A Vamos- senhora acabou de explicar, mas a senhora explicou, mas não fez, né? Deveria ter feito em um só. Vamos fazer o seguinte, acho que a presidência vai tomar a seguinte decisão. Nós vamos ler o volume e vai ser discutido o volume votado por volume para evitar a confusão, porque o vereador Eduardo já pediu datas e eu vi que tem requerimentos aqui de 2000, 2004, então pode ser que o cara crie alguma confusão. Então, infelizmente, o vereador não vai poder atender o seu pedido.
Já foi lido o requerimento 56/2006, que solicita informações a respeito do contrato firmado com a empresa CAE. O requerimento 56/2006 está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, querem se manifestar. O requerimento 56/2006 está aprovado. Passo ao senhor secretário para a leitura do requerimento 57/2006. Requerimento 57/2006. Senhor presidente, prezados vereadores. A vereadora que se subscreve presente usando suas atribuições legais requer a mesma na forma regimental após o vídeo plenário seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal para que esta informe esta Casa de Leis que segue. Primeiro, quais os contratos firmados com a empresa SPR Construtora e Pavimentadora Limitada, relacionar o número de licitação, modalidade, objeto e o local de sua execução no exercício de 2005 e 2006. Segundo, informar quais as demais empresas participantes de cada certame licitatório, com razão social e endereço. Sala das sessões, 23 de maio de 2006, Cecília D'Andrea, vereadora. Requerimento 57/2006 está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, querem se manifestar. O requerimento 57 está aprovado. Passo ao senhor secretário para a leitura do requerimento número 58/2006. Requerimento 58 de 2006. Senhor presidente, prezados vereadores. A vereadora que se subscreve presente usando suas atribuições legais requer a mesma na forma regimental após o vídeo plenário seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal para que esta informe a esta Casa o que segue. Primeiro, quais e quando são os contratos firmados com a empresa de Nilo Tintas, relacionado ao número da licitação, modalidade, data, material adquirido e onde foi ou será empregado no exercício de 2005 e 2006. Relacionar quais as demais empresas participantes de cada certame licitatório, razão social, bem como endereço. Sala de sessões, 23 de maio de 2006, Cecília D'Andrea, vereadora. O requerimento 58/2006 está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, querem se manifestar. O requerimento 58 está aprovado. Passo ao senhor secretário para a leitura do requerimento 59/2006. Requerimento 59 de 2006. Senhor presidente, prezados vereadores. A vereadora que se subscreve presente, usando de suas atribuições legais, requer a mesma na forma regimental após o vídeo plenário seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal para que esta informe a esta Casa o que segue. Primeiro, quais as escolas públicas municipais construídas desde janeiro de 2005 até a presente data, bem como as que se encontram em fase de construção. Segundo, informar qual a empresa contratada para cada obra, o número do processo licitatório e quais as demais empresas que participaram do certame com razão social e endereço. Sala das sessões, 23 de maio de 2006, Cecília D'Andrea, vereadora. O requerimento número 59/2006 está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, querem se manifestar. O requerimento está aprovado. Passo ao senhor secretário para a leitura do requerimento número 60/2006. Requerimento número 60 de 2006. Senhor presidente, prezados vereadores. A vereadora que se subscreve presente, usando de suas atribuições legais, requer a mesma na forma regimental após o vídeo plenário, seja iniciada a excelentíssima senhora prefeita municipal para que esta informe esta Casa o que segue. Primeiro, quais os contratos firmados com a empresa Elenco Construções Limitada, relacionado ao número da licitação, modalidade, objeto e o local de sua execução, no exercício de 2005 e 2006. Segundo, informar quais as demais empresas participantes de cada certame licitatório, com razão social e endereço. Sala das sessões, 23 de maio de 2006, Cecília D'Andrea, vereadora. O requerimento número 60/2006 está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, querem se manifestar. O requerimento número 60 está aprovado. Passo ao senhor secretário para a leitura do requerimento
61/2006. Requerimento número 61 de 2006. Considerando matéria divulgada pela imprensa local que estão sendo deferidos inúmeros recursos de multas de trânsito em virtude do erro no processamento da infração devido ao preenchimento incorreto dos campos, órgãos competentes e da ausência da velocidade considerada no respectivo campo. O vereador que esta subscreve presente, usando de suas atribuições legais, requer a mesa após o rito plenário, seja judiciado ao chefe do Poder Executivo Municipal, a fim de que informe a esta Casa e apresente os documentos comprobatórios sobre a seguinte indagação. Primeiro, quem é o responsável pelo citado erro no processamento de infrações de trânsito ocorrido desde o exercício de 2002, a Prefeitura ou Empresa da Tacite Serviços Limitada? Segundo, caso seja de responsabilidade da empresa da Tacite, a Prefeitura está sendo ressarcida. Caso positivo, informar a quantidade de multas, os valores ressarcidos e as respectivas datas. Caso negativo, a Prefeitura adotou alguma providência legal contra a referida empresa. Sala de Sessões, 24 de maio de 2006, Décio de Camargo, vereador. Requerimento número 61/2006 está em discussão. Senhor presidente, nobre vereador Décio, esse requerimento veio num momento oportuno, porque eu vendo uma matéria no jornal, também foi considerado ilegal todas as multas de radares móveis. Então eu acho que o momento poderia ser melhor para o senhor entrar com esse requerimento. O requerimento continua em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se discordarem, eles se manifestarem. O requerimento está aprovado. Passo ao senhor secretário para a leitura. Requerimento número 62/2006. Requerimento número 62 de 2006. Senhor presidente e prezados vereadores, considerando que o senhor secretário municipal de saúde de Uituba vem tirando a autonomia de seus colegas médicos, contestando todos os atestados médicos emitidos através de uma equipe de funcionários não capacitados que não possuem conhecimento e graduação, deixando o profissional inábil, considerando o acúmulo na carga horária de alguns médicos do Estado que atendem o nosso município, considerando as dificuldades que o município tem encontrado para a realização de exames, desde exames simples como exames para o acompanhamento das gestantes, do programa de humanização do pré-natal e nascimento, considerando tratar de questão de interesse público relativa à saúde dos cidadãos, requerer-se, após a oitiva do plenário, seja realizada uma audiência pública como integrante do Poder Legislativo, com a excelentíssima senhora prefeita municipal, com o excelentíssimo senhor Dr. Nelson Paulo Andreasa Silveira, diretor da TIR 23, com o excelentíssimo senhor Dr. Zerre Carlos Calegari, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CRIMESC, para o fim de se discutir uma possível solução para o problema em tela. Sala das Sessões, 24 de maio de 2006, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. O requerimento número 62/2006 está em discussão. Senhor presidente, devido às inúmeras reclamações dos funcionários públicos que têm tido o seu atestado ligado pelo secretário e a equipe que ele coordena, eu acho que para a gente acabar de vez com esse mito, o que pode e o que não pode, esta audiência pública vai ser muito útil, porque no momento, na ocasião que ela for marcada, eu também vou pedir para que seja convidado o secretário de Saúde de Iperó, aonde ele conseguiu por ordem da Secretaria de Saúde daquela cidade. E também eu vou convidar o secretário de Saúde de Porto Feliz, o qual eu fiz um comentário e ele pediu para que, se pudesse, ele gostaria de estar presente nessa audiência pública. Com isso, eu acho que os funcionários públicos terão os seus direitos garantidos por lei. E o profissional médico que emite o atestado, ele não tem que passar por uma humilhação, porque se o secretário de saúde fez uma faculdade, cursou uma faculdade, eu acredito que todos os médicos que estão ali atendendo também cursaram a faculdade. Então são direitos que estão sendo desrespeitados pelo secretário de saúde. Senhor presidente, gostaria de manifestar o meu voto já inicialmente contra o requerimento e vou dizer por quê. Inicialmente, essa história aqui de que o secretário de saúde está tirando autonomia
autonomia dos profissionais. Senhor presidente, Não verdadeiro, pelo menos não está em votação. Está com a palavra o vereador Eduardo. Presidente, não volta com a palavra, não está em votação. Vamos Não, seguir mas o é protocolo. Eu estou manifestando. O requerimento está em discussão, está com a palavra o vereador Eduardo. Está discutindo a respeito Considerando o do acúmulo de carga horária de alguns médicos do Estado que atendem nosso município. Eu tenho conhecimento, só existem 2 médicos funcionários públicos do Estado. Um deles, esse vereador que vos fala, que presta o serviço na unidade central, onde o nosso nobre colega e vereador Júnior Barbosa é testemunha, e nos encontramos diariamente, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu tenho um vínculo e presto serviço lá no centro de saúde. O segundo vínculo eu tenho com o município, e é lá no Novo Mundo. O segundo profissional que eu tenho conhecimento é o doutor Exaltino Olímpio Gomes, que tem 2 vínculos com o Estado e presta serviço em 2 postos de saúde, do centro e do Novo Mundo. O senhor poderia explicar qual a carga horária desse último profissional? O vereador. Isso aí Está com a palavra o você vereador. deve se manifestar Então, o senhor diretamente à se Secretaria da Saúde. Outra coisa que eu não concordo é com essa história de que o programa de assistência ao pré-natal está falho e não está sendo assistido. Nós temos 5 obstetras na rede municipal e todas as gestantes do pré-natal estão sendo muito bem assistidas. E, por último, gostaria de fazer uma consideração a respeito dessa audiência aqui, que eu acho, a meu ver, muito difícil trazer duas autoridades do nível do Dr. Nelson, não que nossa Câmara não tenha esse direito, mas pelo fato de ele ter a sua agenda super concorrida, do Dr. Nelson Andreasa, e o presidente do CREMESP, que ora assumiu o Conselho Regional de Medicina. Eu acho que dificilmente ele viria aqui para tratar de 2 assuntos como de 2 médicos que você pode obter informação na Secretaria da Saúde e o programa de atendimento, que isso aí é corriqueiro, você vai na Secretaria e obter as informações. Então eu sou contra o requerimento. Está com a palavra o vereador. Eu acho que o nobre colega vereador está equivocado. Eu não citei nome de médico. Eu falei alguns médicos. Mas só tem 2. Isso Não sou eu, não vou dar autorização. é o senhor que está falando. Só tem 2 funcionários públicos Por favor, vereadores, pouca palavra. E temos mais um federal, que é o pediatra Dr. Carlos Deixa. Paulo Alito. Está com a palavra o vereador Raul. E outra coisa, eu estive com o Dr. Nelson Andreasa e ele se dispôs a comparecer na audiência pública. Eu já estive com ele 2 outras vezes. E ele é um senhor muito prestativo e deixou à disposição. Chegando esse ofício, nós não podemos responder por ele. Deixa ele se manifestar. Deixa o vice-rei, que é o presidente do CRM, se manifestar. Porque o vereador vai responder pelos presidentes. O requerimento 62/2006 continua em discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Com 6 votos contrários, o requerimento foi rejeitado. Passo ao senhor secretário para a leitura, requerimento 63/2006. Requerimento 63. O vereador que subscreve o presente, usando de suas atribuições legais, requer a mesa após o plenário seja oficiado a Santíssima Senhora Prefeita Municipal para que envie a esta casa o que segue: cópia do controle de horário do expediente, entrada e saída do novo relógio do ponto digital de todos os funcionários, bem como dos médicos e dentistas da Unidade Básica de Saúde do Parque Novo Mundo e Unidade Básica do Posto Central. Sala das Sessões, 24 de maio de 2006, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. O requerimento 63/2006 está em discussão. Senhor presidente, o requerimento que eu fiz exatamente de propósito, porque tive problemas no meu trabalho, uma suspensão da excelentíssima senhora prefeita, e misteriosamente os relógios de ponto que estavam no digital, que ninguém poderia falsificar a hora de entrada e saída, me disseram que foi entrar uma unanimidade e que desativaram os 2 relógios de ponto. Essas coisas acontecem com Ituba. Quando você tem um relógio que vai constatar a entrada e saída de cada profissional, para que a gente evite que a cidade seja invadida por profetagens anônimas,
48 horas de trabalhos, aquele relógio digital era preciso. E eu vou pedir a cópia dessa liminar que entrou, retirando os relógios digitais. O requerimento 63 continua em discussão. Senhor presidente, o nobre colega vereador Raul ele continua insistindo nos mesmos erros que, a meu ver, ele está equivocado quando ele traz os problemas particulares de relacionamento dele aqui para esta casa. Eu acredito que aqui não é o local para ele colocar seus problemas pessoais. Vou falar para o vereador Aureli, por Eu favor. gostaria de falar também, pelo que eu sei, pelo que eu fiquei sabendo, esses relógios eles ainda estão em experiência. Estão sendo testados para que assim que for aprovado, aí ele entra em vigor. Não está em vigor, ele está para teste. Vereador Júlio Barbosa, com a palavra. Presidente, eu concordo com a palavra do nobre vereador Orley, que esse relógio ainda está em caráter experimental. Tá? Portanto, então, acho que esse requerimento, no momento, ainda não procede. E também, outro fato também que eu queria deixar registrado, que eu acho que esta casa, nós temos que procurar legislar pelo bem e interesse da nossa comunidade, não em benefício próprio. O relógio que está sendo mencionado costuma valer até de R$ 2.800 para a experiência. 2 relógios. O requerimento continua em discussão. A presidência pede aos senhores vereadores, quando estiver em discussão, para que peçam a palavra, para que a gente possa ordenar a discussão. Continua a discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Com 6 votos contrários, o requerimento 63 foi rejeitado. Passo ao senhor secretário para a leitura, requerimento 64/2006. Requerimento 64/2006. Senhor presidente, prezados vereadores, a vereadora que esta subscreve o presente, usando suas atribuições legais, requer a mesa na forma regimental, após ouvir o plenário, seja oficial a excelentíssima senhora prefeita municipal, para que esta informe esta casa o que segue. Quais os contratos firmados com as seguintes empresas: CAE, Construtora Limitada, SPL, Construtora e Pavimentadora Limitada, Felipe Tintas, EPP, Elenco Construções Limitadas. Relacionar o número das licitações, datas, modalidades, objetos em relação ao exercício 2000 e 2004, bem como das demais empresas participantes de cada certame licitatório, com razão social e endereço. Sala das sessões 25 de maio de 2006. Cecília D'Andrea, vereadora. O requerimento número 64/2006 está em discussão. Senhor presidente, eu acho que quando a nobre vereadora me faz os requerimentos pedindo todas as coisas que de fato tem que constar numa licitação, ela está muito certa. Porque esta semana eu acabei de ver uma matéria na cidade de Boituva, onde a primeira licitação que a prefeita fez nesse município está errada. Onde nós, munícipes, tivemos que desembolsar R$7.000 para pagar multa de erros. Então, se houve o erro na primeira licitação, quem me garante que as outras estão todas erradas? Digamos assim, talvez de propósito, caberia também no futuro pedir uma auditoria ao Tribunal de Contas para a nossa prefeitura. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de contestar aqui uma coisa aqui. A nobre colega vereadora está pedindo para relacionar essas licitações de 2000 a 2004. Pelo que me consta, essas licitações já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e, consequentemente, também já foi aprovada por esta casa. Então, são coisas de 2000 a 2004. Portanto, é na licitação anterior. Tá? Então, acho que não cabe no momento esse requerimento. Continua em discussão. Eu gostaria só de dizer da necessidade, porque nós temos visto essas mesmas empresas sendo beneficiárias de vários contratos, na gestão anterior e nessa.
E a necessidade de se fazer isso, o fato de o Tribunal de Contas ter aprovado as contas, ele o faz por amostragem, ele não examina todos os contratos. Então, eu estou pedindo de 4 empresas somente. Essas empresas podem não ter sido objeto da auditoria do Tribunal de Contas. Então, daí a razão de nós estarmos fazendo este pedido. Presidente, Continua a palavra. como o nobre colega Júnior já colocou, essas contas já foram aprovadas aqui nessa casa. Então, não vejo mais motivo para trazê-las à tona. Senhor presidente, gostaria de falar também. Não. Da maneira que está solicitando aqui as informações, a nobre vereadora, ela não vai conseguir descobrir se há irregularidade ou se há pontualidade, porque não está sendo feito o pedido da maneira correta. Por exemplo, quando se faz um pedido de uma determinada empresa, digamos SPL, postura, fabricadora, etc., você tem que achar a despesa que ela fez e, em cima daquela despesa, você pedir a cópia da licitação e nota fiscal. O que você está pedindo aqui é relacionar o número das licitações. Você vai receber um pacote de papel que não vai te esclarecer nada. Você tem que saber fazer o pedido, vereadora. Eu quero cópia da licitação da SPL em determinados gastos, determinada obra, em determinado contrato. Não é isso. Em relação ao número de licitação, você vai ter um pacote de papel que você não vai colher informação nenhuma. Deixa eu terminar, depois a senhora usa a palavra. O senhor terminou? Pois não, Não é exatamente para nós evitarmos o acúmulo de papéis, é que eu estou pedindo para que seja somente relacionado. Eu não pedi juntada de documento nenhum. A partir do momento que venha esta relação, eu vou ver quais realmente apresentam algum interesse para pedir cópia das licitações. Por isso, daí o nosso pedido. Agora, eu não gostaria de falar isso antes de que tivesse sido acolhido pelo Ministério Público e acolhido pelo Tribunal de Contas, porque isso foi dado na semana, mas já que o senhor acha que eu não sei fazer, não sei trabalhar, a forma como eu faço não é a correta, só para dizer para o senhor o seguinte, que da forma como eu trabalho mal, eu constatei numa licitação, salvo o melhor juízo, irregularidades nas assinaturas dos documentos. E eu só vou poder saber, e o senhor há de ouvir que isso é muito grave, se for verdade. E só podemos saber se nós tivermos papéis em mãos. Então, o fato de o senhor falar que eu não sei trabalhar, que o senhor trabalha tanto, como é que o senhor nunca pegou isso? Assim como eu descobri em um contrato uma possível irregularidade, o senhor em 4 anos de mandato deveria tê-los também, com toda a sua experiência. Eu não venho criticar o seu trabalho, tá? Eu não critico o que o senhor pede ou o que o senhor deixa de pedir. Agora, também não vou aceitar que o senhor venha aqui dizer que eu não sei fazer nada. Eu não falei que você não sabe fazer nada, não é isso. Só estou fazendo tudo errado. Da maneira que você está pedindo, não é a maneira correta. Mas então faz o senhor da maneira correta e mostra o serviço. Eu só faço aquilo que eu achar necessário E eu estou fazendo o meu trabalho, e não me meto no senhor. E eu gostaria que o senhor também... Eu quero até prolongar essa discussão. Meu nobre vereador, eu fui até prejudicado por você e pelo nobre vereador Bruno, através de requerimentos pedindo informações à prefeitura, que veio à tona aquele primeiro pagamento do ginásio de esporte, que até hoje ninguém sabe
aonde foi parar aquele ginásio de esporte. Por quê? Você, vereadora Cecília, vereador Raul, abraçou o problema. E o que aconteceu? Vocês não souberam trabalhar. Agora eu vou falar, vocês não souberam trabalhar. Por quê? Você entrou com inquérito policial, entrou com mandado de segurança, não é nada disso, seria simplesmente uma ação popular. Tudo que vocês entraram no Ministério Público foi negado. É uma maneira incorreta de se trabalhar. Deveria ter feito uma ação popular, como eu já fiz 19 ações populares contra um prefeito. O único vereador que fez isso aqui em Boituva fui eu. Estou cansado de ver o vereador Raul mostrar um monte de papel. Está aqui, é prova que o seu prefeito é irregular, que ele é isso, que é aquilo. Mas só ficou em mostrar papel, usar a tribuna e fazer nada. Por que não vai com o advogado, faz o único processo cabível numa situação dessa é a ação popular. Move uma ação popular, leva lá no Ministério, ele vai indicar, vai marcar audiência e vai sentar todo mundo lá na mesinha, vai esclarecer a verdade. Isso que eu estou falando para você é o trabalho correto. Então o senhor ensina isso para o Ministério Público? Por que eu ensinaria no Ministério Público? Porque ele acolheu a representação e está tomando as providências O cabíveis. Tribunal de Contas também acolheu a representação. Vamos. Porque ele continua em discussão, vereador. Desculpa, senhor presidente, mas eu acho que eu não vou ouvir um colega dizer que eu não sei trabalhar, que eu estou fazendo tudo errado. Ninguém está impedindo, senhor. Sabe, eu acho, inclusive, o senhor como presidente, com todas as prerrogativas que tem, sabe, dentro do regimento interno, deveria proibir esse tipo de coisa, esses ataques pessoais. Porque nunca da minha parte houve ataque pessoal. A presidência não considerou ataque pessoal, foi uma opinião do vereador. Ele não sabe trabalhar. Virou opinião do vereador. Olha, depois nós fizemos as representações em relação ao ginásio de esportes em 2006. Nós tivemos 2005 inteirinho, porque é que o nobre vereador não fez o que ele achou que era correto. Sabe? Isso é uma coisa muito ruim. Agora, eu não sei aonde foi que eu te prejudiquei. Qual era o teu interesse? É o seguinte. Então, a discussão começa a acalorar-se e sai do requerimento que está sendo discutido. É evidente que a presidência tolerou, porque foi levantada uma questão em cima do requerimento. Nós não vamos discutir agora a questão do ginásio. Agora, a presidência também não aceita que Vossa Excelência jogue para cima da presidência uma opinião pessoal do vereador. Todos aqui têm liberdade de expressar a sua opinião. O requerimento a respeito dessas informações continua em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, querem se manifestar. Com 6 votos contrários, o requerimento foi rejeitado. Passo ao senhor secretário para a leitura, requerimento 65/2006. Requerimento 65. Senhor presidente, prezados vereadores, a vereadora que essa subscreve o presente, usando de suas atribuições legais, requer a mesma na forma regimental após o meio plenário, seja oficial da excelentíssima senhora prefeita municipal para que esta informe a esta casa o que segue. Quais os contratos firmados com a empresa Construjob, Construções e Comércio Limitada, relacionados ao número da licitação, modalidade, objeto do exercício de 2000 a 2006. Informar quais as demais empresas participantes de cada certame licitatório, com razão social e endereço. Sala das sessões, 25 de maio de 2006, Cecília da Andréa, vereadora. O requerimento número 65/2006 está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. Por 6 votos contrários, o requerimento foi rejeitado.
Passo ao senhor secretário para a leitura, requerimento 66/2006. Requerimento 66 de 2006. Senhor Presidente, prezados vereadores, considerando que recentemente este vereador foi procurado e questionado por alguns munícipes a respeito da sigla das agências bancárias em nossa cidade, considerando que, conforme a Lei Municipal 1683 de 2005, de 25 de outubro, em seu artigo 1º, determina que as agências bancárias no âmbito do município de Boituva são obrigadas a colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixa para que o atendimento seja feito em tempo hábil. Considerando ainda que em seu artigo 2º, parágrafo 1º, dispõe que tem-se como tempo razoável para atendimento 15 minutos em dias normais e no parágrafo 2º até 30 minutos, em véspera após feriados prolongados, dias de pagamento dos funcionários públicos municipais e quinto dia útil de cada mês. Considerando que, finalmente, embora a lei tenha sido aprovada, muitas agências bancárias estão desrespeitando a referida lei, com isso prejudicando inúmeros munícipes que necessitam de tal serviço. E que a mesa, na forma regimental, após o fim do plenário, se oficie a senhora prefeita municipal para que essa encaminhe ao órgão competente nos informe o seguinte: qual órgão e o número de telefone da administração municipal que está responsável pela fiscalização das filas das agências bancárias. O referido órgão já recebeu alguma denúncia dos munícipes? Já chegou a notificar alguma agência bancária? Se sim, favor informar qual agência que foi notificada. Justificativa. A procedura se faz necessária porque, segundo informações obtidas, algumas agências bancárias não estão cumprindo a lei municipal que foi recentemente aprovada, por unanimidade dos votos dos novos edis e sancionada pela prefeita municipal. Assim, muitos nossos munícipes estão sendo prejudicados. Câmara Faz Boituva, 5 de maio de 2000, José Barbosa Júnior, vereador. O requerimento do 66/2006 está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se discordarem, que eles se manifestarem. Com a vereadora vota esse requerimento. O requerimento está em votação. Tem um voto contrário, vereador Raul. A senhora se manifesta. O requerimento já está em votação, vereador. Já existe uma lei regulamentando a matéria. Vereador Raul votou contra. Com um voto contrário, 2 votos contrários, o requerimento está aprovado. Senhor presidente, gostaria de solicitar o nome do vereador para que ele me dê o prazer de subscrever esse requerimento, porque esse requerimento está se manifestando a respeito de um projeto que foi aprovado por esta casa por unanimidade e não está sendo cumprido. O nobre vereador ele foi muito feliz em fazer esse requerimento para que seja apontado o responsável pela fiscalização, porque, segundo o projeto aprovado por essa casa, teria que ser cumprida aquela lei e não está sendo cumprida. O cidadão ele perde meia hora, 40 minutos, 1 hora na fila do banco, sendo que no projeto não fala nada disso. Gostaria de ter o prazer de O vereador autoriza a ser subscrito. Fica à disposição de todos os vereadores. É um prazer ter a assinatura do nosso colega vereador. Passo ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 33/2006. Indicação 33. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva, a vereadora que subscreve solicita que seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita municipal a seguinte indicação: verificar a possibilidade de instalar motores de velocidade ou sonorizadores na estrada de Boituva, seguindo início da ponte seca, término da curva. Justificativa: a indicação se faz necessária devido ao grande número de acidentes registrados no local e a falta de acostamento. Para a 24 de maio de 2006, Patrícia Cristina Consigne, vereadora. Passo ao secretário leitura da indicação 34/2006. Indicação número 34. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. A vereadora que essa subscreve solicita que seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita municipal a seguinte indicação: verificar a possibilidade de construir um muro de junto à sede da Polícia Militar divisa com a linha de trem. Justificativa: a indicação se faz necessária devido ao acontecimento ocorrido no estado de São Paulo com atentados policiais visando a maior segurança do local,
Sala das Sessões, 12 de maio de 2006, Patrícia Cristina Consiglio, vereadora. Indicação 35/2006. Indicação número 35, a mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. Considerando que este vereador visita a praça que fica na Avenida Alfredo Zartorelli, esquina com a rua Amável Rielo, Moretti, no loteamento Águila Castelo, constatou em logo a necessidade de que seja revitalizada a referida praça. Haja visto que a parte lateral do campo está sem alambrado e as crianças que brincam no local constantemente têm que correr atrás da bola pela rua, correndo risco de sofrer acidentes. Considerando que a Brigal está bastante danificada e, consequentemente, também necessitada de reparos, pois é grande o número de frequentadores de várias faixas etárias que utilizam a praça para a prática de esporte e lazer. Por assim considerar que indica a senhora prefeita municipal para que o setor competente estude a possibilidade de revitalizar a referida praça, bem como colocar bancos e plantar algumas árvores para que seus frequentadores possam melhor usufruir do local. Câmara Municipal de Boituva, 25 de maio de 2006, José Barbosa Júnior, vereador. Indicação 36/2006. Indicação número 36. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva. Considerando que o Tribunal de Contas compete atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, bem como das respectivas entidades da administração, direta ou indireta, e das fundações por eles instituídas ou mantida, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subversão e renúncia de receitas. Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por votação unânime, considerou irregular o edital número 1 de 2006 no município de Boituva, que trata da contratação de serviços de limpeza pública, que além de multa pediu à Prefeitura a reabertura do prazo para a apresentação das propostas. Considerando o exposto, o vereador que esta subscreve solicita que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Robson Marinho, presidente do Tribunal de Contas, a seguinte indicação: estudar a viabilidade da revisão de todos os processos licitatórios do município de Boituva, realizado de janeiro a julho de 2006. Sala das Sessões, 26 de maio de 2006, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. E pediria mais, senhor presidente, amanhã, no Tribunal de Contas, gostaria muito de entregar em mãos esta indicação. Vou solicitar ao senhor secretário para que providencie, por urgência. Passo ao senhor secretário a indicação 37/2006. Indicação número 37 de 2006. A mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva, considerando que recentemente em visita ao bairro Jardim Esplanada, conversando com alguns moradores, pude verificar que existe uma grande área canalizada próxima à rua Capitão Augusto Guilherme e os moradores das imediações solicitam a urbanização desta área para que possam fazer caminhadas. Considerando que, embora seja um bairro nobre, não existe nenhuma praça próxima ao local. Por assim considerar que indica a senhora prefeita municipal para que encaminhe ao setor competente estude a possibilidade de urbanizar a referida área, bem como construir calçada e uma praça para atender as inúmeras solicitações dos munícipes que ali residem. Câmara Municipal de Boituva, 25 de maio de 2006, José Barbosa Júnior, vereador. As indicações lidas serão encaminhadas aos respectivos setores competentes. Passo ao senhor secretário para a leitura. Moção de aplauso. Moção de aplauso número 31. Moção de aplauso. Senhor presidente e prezados vereadores. O vereador que esta subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja proposta à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de aplauso ao Departamento da Polícia Federal, órgão superior do Estado, subordinado ao Ministério da Justiça, pela recaptura dos 29 dos 44 presos da Operação Sanguessuga, acusados de integrar a chamada máfia das ambulâncias. Os recapturados haviam sido libertados numa decisão do Tribunal Regional Federal, sendo revogada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Os envolvidos no caso atuavam desde 2001, cuja suspeita é de ter causado um prejuízo de pelo menos 60 milhões de reais ao erário público e teriam agido em pelo menos 11 estados, fraudando a venda de ambulância e negociando a liberação de recursos financeiros, onde a preço das licitações
eram superfaturadas em até 120%. Sessões 26 de maio de 2006, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. A moção de aplauso 31/2006 está em discussão. Está em votação. Se os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se discordarem, que eles se manifestarem. A moção de aplauso está aprovada. Passamos ao uso da tribuna. De acordo com a inscrição apresentada, fará uso da mesma por 15 minutos o vereador José Barbosa Júnior. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente desta casa. Em nome dele, quero cumprimentar meus nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar também Dona Maria Aparecida, senhora Rosa. Em nome deles, quero cumprimentar a todos que estão aqui nesse plenário, nos prestigiando e acompanhando os nossos trabalhos. Senhor presidente, o motivo pelo qual me traz aqui nessa tribuna é para comentar sobre um assunto que muito se foi falado, que muito se foi discutido, e é um assunto de muita importância, que merece, acho que, toda a nossa atenção, e ao mesmo tempo também me entristece bastante em saber a situação como se encontra a nossa Previdência Social. Este assunto já foi tema em vários jornais, já foi tema em jornais de grande circulação nesse país, e eu acho que nós, políticos, não podemos ficar alheios ou simplesmente ignorar esse assunto, pois ele praticamente afeta diretamente todos nós, cidadãos, principalmente aquelas pessoas de baixa renda. A desigualdade na distribuição de renda nos beneficiários deste nosso país é gritante. Hoje, o Estado paga 60% das pessoas mais pobres a mesma quantia que ele paga a 10% aquelas pessoas que têm um bom e ótimo salário. Portanto, o que nós podemos concluir aqui? Enquanto a grande maioria fica nas filas dos postos de INSS para receber seus rendimentos, que muitas vezes não chegam a um salário mínimo, a grande minoria abocanha boa parte daquilo que o Estado paga. Eu acho que isso daí só vem a contribuir para que aumente a disparidade e aumente também a concentração de renda, pois o Estado ele faz com que surjam muitas aposentadorias privilegiadas, que são os casos dos magistrados, procuradores, alguns políticos e etc. Eu acho que os pobres e trabalhadores assalariados que custeiam todas essas aposentadorias especiais, essas aposentadorias privilegiadas. E o que é mais trágico, essas pessoas contribuem sem sequer ter o seu direito garantido das suas próprias futuras aposentadorias. Por quê? O que nós podemos contestar aqui? Embora eles tenham pago longos e penosos anos, a sua aposentadoria não está ainda assegurada. Eu acho que isso aí é um erro de natureza política, além da corrupção avassaladora que nós podemos verificar que existe nesse país, desvios de verbas do setor de previdência social
para outros órgãos do governo, sem contar com o crescente número de fraudes existentes neste país. Eu acho que trata-se de um sistema perverso que a cada dia que passa contribui para aumentar o déficit da Previdência Social, que hoje está na casa de 40 bilhões de reais. 43 bilhões de reais. Eu acho que com essa concentração de renda, nada ajuda para o crescimento do nosso país. O beneficiário do INSS hoje, nós temos na casa de 23 milhões de pessoas. Esse número, temos aqui um dado interessante. Na década de 50, cada 8 trabalhadores, nós tínhamos um aposentado. Na década de 90, esse número caiu. De cada 3 trabalhadores, tínhamos um aposentado. Agora, mais recentemente, em 2002, nós temos de cada um trabalhador, um aposentado. Então, acho que diante desse quadro preocupante, o que nós podemos concluir é que, se nós, políticos, não nos mobilizarmos, eu acho que, num futuro bem próximo, eu acho que a Previdência Social será uma instituição falida, onde muitos trabalhadores pagaram durante toda a sua vida, durante 30, 35 anos, o seu benefício, mas no momento da sua aposentadoria, eu acho que ele não vai estar segurado. Porque eu acho que questão de 10 ou 15 anos, no máximo, acho que a instituição está totalmente falida. Eu digo isso porque a gente vê, ouve, convive diariamente com pessoas, às vezes com sérios problemas de saúde, que vão para fazer a sua perícia médica e ver o seu benefício cortado. Muitas pessoas, às vezes até com idade para se aposentar, vão lá, é uma burocracia, uma dificuldade para essas pessoas se aposentarem. E eu acho que com isso está gerando um grave problema social. Então, senhor presidente, eu acho que emergencialmente, acho que uma das melhores maneiras para a gente fazer com que esse sistema de previdência social não seja uma instituição falida, para que, acho que nós possamos pedir para que todos nós, trabalhadores, se nós pudermos refletir e ver a herança que iremos deixar para os nossos descendentes. Eu acho que nós temos que nos unir, fazer com que toda a nossa população venha cobrar de nossos políticos, dos nossos representantes políticos, desde o vereador até o presidente da República, para elaborar políticas públicas para que venha a cobrar com mais seriedade, com mais honestidade, com mais respeito sobre esse assunto, para que os políticos tenham olhos para o futuro, mas também sem deixar de olhar para o momento, para o presente. Eu acho que é um assunto bastante sério, que, volto a repetir, se nós não nos mobilizarmos, eu acho que em poucos anos nós teremos uma instituição falida. É só isso que eu teria que falar, senhor presidente. Obrigado. Ela levanta realmente um problema muito sério, multinacional, justifica a preocupação de vocês.
Na sequência, para uso da tribuna, vereador Raul. Terá 15 minutos para fazer. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores, senhoras, como a Constituição Federal me garante, a lei orgânica deste município, o regimento interno desta casa, eu vou pedir ao senhor presidente que eu gostaria de ter uma cópia do requerimento rejeitado pelos nobres vereadores em relação à audiência pública com o Dr. Desirê e Nelson Andreasa, também uma cópia do requerimento do relógio de ponto. Gostaria de consultar a vereadora Cecília, que ela me fornecesse cópia dos seus requerimentos rejeitados, que eu levarei ao conhecimento do Tribunal de Contas, levarei ao conhecimento do Nelson Andreasa e do Desirê em São Paulo, porque isso o senhor presidente pode averiguar no regimento interno, na lei orgânica, que mesmo os requerimentos sendo rejeitados, eu posso levar ao conhecimento da pessoa indicada. Mas eu gostaria que ele fosse carimbado e rejeitado, já com carimbo de rejeitado, por 6 votos a 3, com o nome dos vereadores que rejeitaram. E isso é permitido pela lei orgânica, pelo regimento interno e a Constituição Federal, que eu acho que nós temos que investigar, porque se não passou um requerimento, porque tem alguma coisa a esconder. Então vamos esclarecer se realmente tem alguma coisa a esconder. Porque a função do vereador é legislar dentro do município o seu dinheiro público. Uma demonstração de abuso foi o que eu presenciei nesta casa na tarde de sexta-feira. Aqui dentro estava um circo armado, as chamadas audiências públicas. Todos os professores sentadinhos, com o jornalzinho na mão, e o Chico, o secretário de Finanças, ditando, lendo a cartilha para os professores, que é uma verdadeira palhaçada. Audiências públicas se faz para comunidade. Vereador, esta presidência não pode aceitar que Vossa Excelência diga dessa maneira, porque essa audiência pública ela é feita para cumprir determinação legal. A casa está envolvida na audiência pública. Quem abriu a audiência pública foi essa presidência. Contamos aqui com a presença do vereador Júlio Barbosa, e eu não posso aceitar, senhor vereador, que o senhor trata de audiência pública como palhaçada. Eu digo palhaçada porque as pessoas que estavam aqui, todos funcionários públicos, em horário de expediente. A relação de quem estava na audiência está comigo, que eu xeroquei, todos os professores. Complementando o que eu estava dizendo, a audiência pública é feita para a comunidade, feito para a população, não para funcionários públicos. Antigamente, audiências públicas eram para funcionários da saúde, mas ficaram com carinhas muito carimbadas, não dava mais para disfarçar. Vem aqui, está cheio de professores. Isto, eu retorno a dizer, senhor presidente, no meu ponto de vista, no meu conceito de legislador, é uma palhaçada. Chame a população, divulgue as audiências públicas e não obrigue funcionário público a vir para cá. Essa presidência não aceita o termo palhaçada. Eles vêm aqui obrigado, não porque estão querendo saber, porque o secretário de Finanças, passando ali os números para nós, que conhecemos um pouquinho, não entende nada. Você imagina os funcionários públicos, aí tem quem abrir a boca, está demitido. Porque em Boituva pode-se tudo. Pode-se até uma prefeita estar no poder que violou a lei. Como todos sabem, ela não se descompatibilizou para disputar as eleições. Está violando a lei. Mas infelizmente a nossa lei é muito lenta. Por isso, houve os ataques do Estado de São Paulo. O chamado facção do PCC. Houve isso de revolta. De ver tantos deputados roubando milhões e nada tem sido feito. Tudo acaba em pizza. É o que está acontecendo em Brasília, é o que está acontecendo na Operação Sanguessuga, no roubo das ambulâncias, dinheiro destinado para a saúde está no bolso dos deputados e ninguém faz absolutamente nada. Deputados
que foram afastados ou renunciaram, estão aí hoje, vão disputar as eleições. Ex-candidatos a vereadores de Boituva, que se manifestaram apoiar alguns candidatos, estão sendo coibidos com empregos fornecidos pelo Executivo. Isto acontece em Boituva. Isto é uma barbaridade acontecer. Eu, como vereador e fiscalizador do erário público, não posso me calar diante dessas barbaridades. Então, o que eu tenho que fazer? Na casa, os requerimentos são rejeitados. Tenho que fazer exatamente o que eu estou fazendo. Indo direto ao Tribunal de Contas, protocolar, denunciar e assumir o que eu faço. Tanto é que eu estou indo amanhã denunciar a contratação exacerbada de funcionários em cargo de comissão. Funcionário em desvio de função. Recebi algumas respostas de alguns requerimentos, alguns ofícios da excelentíssima senhora prefeita. Está aqui o nobre colega Eduardo, pode se manifestar. São 4 postos de saúde, tem 4 chefes. Para minha surpresa, cada chefe tem um cargo. Um é assessor de secretaria, outro é encarregado de setor, outro é assessor de não sei o quê, fazendo o mesmo serviço, salários diferentes. Vereador Eduardo, que trabalha na rede, o senhor acha isso justo? 4 cargos diferentes para 4 chefes? Bom, são cargos da confiança da prefeita, ela coloca quem ela quiser. Para fazer o mesmo serviço. Ela coloca quem ela quiser para fazer o mesmo serviço, com uma diferença de salário. A já diz, é cargo de confiança. Então, discutir. Tudo isso está indo ser encaminhado no Tribunal de Contas. Um absurdo. Pedir relação dos funcionários que prestam serviço para o município, tanto do Estado quanto do município. Veio o nome de todo mundo, inclusive do senhor. Veio o nome de uma outra funcionária, só que estava em negrito, funcionária do Estado. Mas o nome do marido da prefeita não veio. Ele não presta serviço em Boituva para o Estado. E está voluntário, porque o nome dele não consta na relação que ela me mandou. Isso também está comigo, bonitinho, no Tribunal de Contas. Tem outras respostas incompletas, respostas evasivas, que você pede o resultado de uma somatória, ela me manda um Y em vez de W. Então muda o que você pede. Deixou de me responder 2 requerimentos importantes, ela não me respondeu, que eu pedi exatamente o número de funcionários contratados em cargo de comissão, que para o Tribunal de Contas é ilegal. Tem que reduzir no máximo o número de funcionários em cargo de comissão. Muito pelo contrário acontece em Boituva. Então o número é crescente em Boituva. Funcionários em desvio de função tem que reduzir. Recomendações do Tribunal de Contas. Boituva aumenta o número desses funcionários. Como é que fica esta Casa de Leis? Que todos os 9 vereadores foram eleitos para fiscalizar o erário público. Fazer vista grossa, eu não posso, eu tenho que denunciar. Porque, do meu ponto de vista, realmente zombar da cara do vereador. E ainda me coloca trabalhando junto comigo. Numa atitude, num ato arbitrário, a prefeita mais uma vez violou a lei, querendo, exigindo a minha transferência. Ganhei os mandados de segurança, saiu a sentença, ela entrou com agravo, fui arquivado porque já tinha saído a sentença. E mesmo assim, ela insiste em me transferir. Eu sou obrigado a entrar com mandato de segurança. Rasguei a carta de transferência e rasgo de novo, porque eu só saio do meu local de trabalho quando ele ganhar a apelação, se ganhar. Porque se a lei existe para mim, tem que existir para a prefeita. Porque se ela está na prefeitura é como eliminar. Senão ficaria fácil. Nós poderíamos arrancar a prefeita lá de dentro na marra como ela está fazendo comigo. Já que ela não respeita a lei, a especialidade da prefeita é não respeitar a lei, então eu também não vou respeitar a lei.
Se para ela pode, eu também posso. Nós somos iguais perante a lei. Ela não é diferente de mim e nem eu sou diferente dela. Então, a coisa fica muito fácil quando a prefeita quer dominar a cidade, quer dominar os vereadores. Então ela vai nadar de braçada, porque realmente 2 é voto vencido e vai ser sempre. Só que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, vou continuar criticando, vou continuar denunciando para o Tribunal de Contas, porque é lá no Tribunal de Contas que é o órgão competente para fiscalizar o município de dinheiro público. Tudo o que eu precisava saiu agora na edição do jornal Cidade de Boituva, a primeira licitação, onde o município teve um prejuízo de R$7 mil. Praticamente uma desmoralização para quem cria essas licitações, todas erradas. Tem ali um prazo para que ela abra de novo as licitações, para ver como é que vai ficar. Eu acho que nada mais justo é nós ouvirmos a opinião realmente do órgão competente, procurando criar, instalar uma auditoria pública com o Tribunal de Contas. Temos elementos suficientes para pedir essa auditoria. Isso que a vereadora Cecília acabou de revelar, que houve irregularidades em assinaturas falsificadas, é muito grave. É muito grave. Então, se houve realmente este tipo, tem que ser averiguado, tem que ser investigado. Porque assim, os políticos de Boituva caem na descredibilidade do povo. Porque quando o povo elege um candidato, o povo deposita confiança. Ele exige do político. Agora, se passou desapercebido uma assinatura fraudulenta, eu acho que tem que ser averiguado, tem que ser investigado. Então, a função do vereador é essa: investigar. Ir a fundo, marcar reunião no Tribunal de Contas, conversar com os conselheiros para saber a postura que devemos tomar perante tal situação. Uma situação inaceitável para Boituva, aonde temos uma arrecadação de quase R$60 milhões, aonde uma Secretaria da Saúde tem quase R$1 milhão para investir por mês no município. São R$778 mil. E você pede um remédio na Secretaria de Saúde, você não tem. Não existe dinheiro, não tem verba. Eu não tinha o conhecimento de que nós tínhamos na saúde praticamente R$1 milhão por mês. Só fiquei sabendo agora, com as respostas que o secretário me enviou. Gente, é muito dinheiro. Não estou falando de 10 mil, de 100 mil, mas R$1 milhão. R$1 milhão você compraria terrenos e construiria casas populares. Colocaria comida na mesa das pessoas que não têm o que comer, que toma água com açúcar para matar fome. Eu sou testemunha, porque vou na casa dessas pessoas e vejo as necessidades que elas precisam e que elas passam. Quando vem pedir qualquer coisa, não tem verba para isso. Mas tem R$1 milhão na Secretaria de Saúde para ser usado no município. Não é à toa que o vizinho nosso, o prefeito Maffei, está em todas as páginas de jornais, porque essas mesmas empresas que auxiliam na implantação do uso do dinheiro para que não seja devolvido, eu apresentei para a excelentíssima senhora prefeita. Ela simplesmente engavetou. Por isso o prefeito vizinho foi o prefeito empreendedor, ganhou esse prêmio, está no Sebrae, está estampado em todos os jornais. E Boituva nada. Exemplos também que deixam a desejar são nossos atletas. Tem um jovem levando o nome de Boituva nos campeonatos, na modalidade de
eu sei como é que nome, nem sei como é que pronuncia esse nome. Mas o cara está lá representando Boituva. Vai na prefeitura, traz uma verba, uma ajuda, não tem. Nós temos um outro que passou uma peneira para jogar no São Caetano, não tem dinheiro para comprar um passe para ir treinar, representando Boituva. Um grupo de capoeira, que esses professores tiram essas crianças da droga, também não tem incentivo, porque não tem dinheiro para ajudá-los. Infelizmente, isso é Boituva. A presidência gostaria de se manifestar. Nós respeitamos todos os vereadores de São Carlos. O vereador Raul tem tido oportunidade de se manifestar da forma que ele acha viável, tem liberdade, mas se essa presidência se calasse diante do termo palhaçada, essa presidência não se sentiria digna de ocupar essa cadeira. A audiência pública não é brincadeira e não é palhaçada. A audiência pública, nós já convocamos os vereadores e a população há mais de 15 dias atrás. Nós já pedimos aos responsáveis pelas audiências que mudassem o horário para mais tarde, para contar com a presença da população. Concordo que nós temos que fazer realmente movimento para que a população compareça. Na última audiência pública, a esta presidência em nenhum momento interessou que categoria estava presente ou não. A esta presidência interessou que nós cumprimos com o dever, que a audiência pública faz parte de uma exigência legal. Nós tivemos, ainda na sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 2h30 da tarde, na cidade de Porangaba, participando de uma sessão solene daquela cidade, representando esta casa. Voltamos correndo para cá, para que chegássemos aqui às 15 horas, para dar abertura na audiência pública. E essa audiência pública transcorreu de uma forma bastante didática. Nós tivemos a oportunidade de conhecer toda a situação financeira do município, não só com referência à Secretaria da Educação, mas com referência a todas as secretarias. Eu respeito e aceito a opinião do vereador, a respeito de frequência, isso também ao caso para esta presidência. Mas essa presidência não pode permitir que trate com a audiência pública com o termo de palhaçada. Eu gostaria que o vereador, uma pessoa companheira e de bom senso, que o vereador retirasse esse termo. Senhor presidente, o termo palhaçada não foi para a audiência, mas para o povo que estava aqui. Quer dizer, o povo não, os funcionários públicos no horário do expediente. Eu não vi população, a não ser o funcionário público que deixou o seu trabalho para vir obrigado para fazer volume numa audiência pública. Isso eu não posso aceitar. Liguei para a prefeitura na mesma hora. Tinha um monte de cara aqui da prefeitura, Roberto Malatrazzi, Boratini e tal aqui. Eu falei, mas que audiência pública é essa? É para funcionário público ou para a população? Vamos então procurar divulgar para que a população compareça e não funcionários públicos. Porque enquanto tiver os funcionários públicos sendo obrigados a fazer volume, nunca vai ser mudado ao sistema dessa cidade. Então a audiência pública tem que ter, não é palhaçada. Palhaçada é obrigar os funcionários públicos a comparecer nesta casa. Esse foi o termo que eu usei. Dando sequência aos trabalhos da noite, passamos a ordem do dia. Passo ao senhor secretário para a leitura do projeto de lei número 7/2006, de 30 de março de 2006. Projeto de lei número 7 de 2006, de 30 de março de 2006, autoriza a criação de um lote industrial à empresa que especifica. Assunta Maria Laurence Gomes, prefeita do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a substituir, em alienação dos termos do artigo 6
6º da Lei 1039 de 97, de 9 de 4 de 1997, a empresa beneficiária do lote industrial, objeto da Lei 1234 de 2000, de 14 de 3 de 2000 e Lei 1504 de 2003, de 10 de 6 de 2003, passando a constar como beneficiária a empresa CBI Indústria de Metais Limitada, com sede a Rua Vicente Laureano, no 120, Boituva 2, artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 1º de julho de 2005, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura de Boituva, em 30 de março de 2006, Assunta Maria Lourenço Gomes, Prefeita Municipal. Parecer das comissões permanentes ao projeto de lei número 7 de 2006, de autoria do Executivo. O projeto de lei acima especificado, de autoria do Executivo, autoriza a alienação do lote industrial à empresa que especifica. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborada de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes, razão pela qual opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. Assim, essas comissões, pelos seus membros que abaixo subscrevem, remetem o referido projeto de lei ao plenário para discussão e votação. Salas das sessões, 29 de maio de 2006, comissões permanentes, Constituição, Justiça e Redação, Cecília D'Andrea, presidente, Pedro Fernando Souza, vice-presidente e Raul Gomes da Silva Filho, membro. Finanças e Orçamento, Décio de Camargo, presidente, Orley Ivan Cardoso, vice-presidente e José Barbosa Júnior, membro. O projeto de lei número 7/2006, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O projeto de lei número 7/2006, de 30 de março de 2006, está aprovado por unanimidade. Passo ao senhor secretário para a leitura. Projeto de lei número 11/2006. Projeto de lei número 11 de 2006, de 25 de março de 2006, dispõe sobre a extinção do cargo de arrecadador do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Boituva. Assunta Maria Lourenço Gomes, prefeita do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Vai saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica extinto do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Boituva o seguinte cargo: de provimento efetivo, criado pela Lei 1534 de 2003, de 11 de 11 de 2003, que inclui no cargo o anexo 1 da Lei 1403 de 2002, de 22 de 1 de 2002, o cargo de arrecadador, a quantidade de vaga ao 6, a classe 9. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento ou, se necessárias, suplementadas. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura de Boituva, 25 de maio de 2006, Assunta Maria Lourenço Gomes, Prefeita Municipal. Parecer da Comissão Permanente ao Projeto de Lei número 11 de 2006, de autoria do Executivo. O projeto de lei, acima especificado, de autoria do Executivo, dispõe sobre a extinção do cargo de arrecadador do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Boituva. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes, razão pela qual opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. Assim, esta comissão, pelos membros que abaixo subscrevem, remete o referido projeto de lei ao plenário para discussão e votação. Sala das Comissões, 29 de maio de 2006, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Cecília D'Andrea, presidente, Pedro Fernando Souza, vice-presidente e Raul Gomes da Silva Filho, membro. O projeto de lei número 11/2006 está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se manifestar. O projeto de lei número 11/2006 está aprovado por unanimidade. Passo ao senhor secretário para a leitura.
Projeto de lei número 12/2006. Projeto de lei número 12 de 2006, de 25 de maio de 2006. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1676 de 2005, de 29 de setembro de 2005. Assunta Maria Labronice Gomes, prefeita do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1676 de 2005, de 29 de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A IMED João Moretti passa a denominar IMED Professora Maria José Viana e funcionará na rua João Marcon, número 275, Vila São Vicente de Paula, Boituva, São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento ou necessárias suplementadas. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura de Boituva, 25 de maio de 2006, assunto a Maria Labronice Gomes, prefeita municipal. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei número 12 de 2006, de autoria do Executivo. O projeto de lei acima especificado, de autoria do Executivo, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 1676 de 2005, de 29 de nove de 2005, quanto ao texto do projeto de sua redação legal, ele está elaborado de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes, razão pela qual opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscreve, remete o referido projeto de lei ao plenário para discussão e votação. Sala das Comissões, 29 de maio de 2006, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Cecília D'Andrea, presidente, Pedro Fernandes Souza, vice-presidente, e Raul Gomes da Silva Filho, membro. O projeto de lei número 12/2006 está em discussão, está em votação. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, que eles se manifestarem. O projeto de lei 12/2006 está aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores vereadores que permaneçam por mais 10 minutos, quando fará uso da tribuna livre de acordo com o nosso regimento, o presidente do comitê de ética que será convidado a seguir. Essa presidência quer fazer um elogio e um agradecimento às comissões competentes da casa, pois até o presente instante nós não temos, fora a LDO, nenhum projeto de lei em pauta para ser discutido e votado. Então, a presidência elogia e cumprimenta as comissões que têm colaborado para o bom andamento dos nossos trabalhos. Nada mais havendo, agradecendo a Deus por ter nos iluminado nesta noite, declaro encerrada a presente sessão. Convido o Dimas para fazer uso da tribuna. Eu quero primeiramente agradecer a presença aqui do senhor José Barbosa, da dona Cida, que vendo eles aqui, até comentando no fundo, lembra de uma passagem de uma luta que o Papa João Paulo II travava. Ele dizia que a família é a maior instituição que existe na sociedade e ela jamais deve ser maculada. E é bonito ver o vereador aqui, os pais presentes, prestigiando o trabalho do vereador. É uma coisa bonita de se ver a participação que tem na vida política, na vida social das pessoas, né? Então, parabéns ao vereador, à vereadora, aos seus pais que estão sempre presentes. E também agradecer ao vereador, ele falou sobre a previdência social. É um problema realmente que há anos, e como você comentou, realmente está fracassada. E em 2004 foi feito um levantamento, a Previdência Social gastou 8 bilhões de reais apenas com segurados de acidente de trabalho. Apenas com assegurados de trabalho. Porque a quantidade de acidentados em indústrias, em empresas, por conta muitas vezes de estrutura, causa aos cofres públicos, né? Causa ao nosso bolso e até mesmo a saúde, que acaba superlotando as redes dos hospitais, não tendo condições de merecer essa atendendo essas pessoas. Então falta realmente uma estrutura social de base educacional até dentro das empresas. Para ser eficaz. Sim, é uma coisa complicada, mas parte da população, parte dos políticos está tentando desenvolver um novo meio, uma nova sistemática para poder estar amenizando essa perda social. E o que me traz aqui também é para falar sobre os gastos públicos, né, que estamos tendo. A Prefeitura de Boituva foi multada
pelo Tribunal de Contas, né? Por causa de uma licitação ainda sendo implementada ainda, mas a Prefeitura com certeza vai entrar com revisão, entrar com processo também contra isso aí. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque são R$7.000 que multados, tudo bem que a Prefeitura pode entrar com recurso, isso aí vai andando, mas leva 2, 3 anos em cima disso. Mas é dinheiro que sai muitas vezes do nosso bolso, é contribuições nossas que pagam essas licitações, esses casos jurídicos, né? E ontem, no estado de São Paulo, saiu uma matéria falando que o desvio de recursos muitas vezes é feito de forma escandalosa, né? A Controladoria Geral da União traçou um retrato alarmante do país, indicando a corrupção está em todos os setores, de norte a sul do país, né? Eles analisaram e em cada 4 prefeituras, 3 casos de corrupção. É uma coisa forte no dia de hoje, e nós estamos assistindo na mídia, então é uma coisa alarmante, a população está ficando preocupada, e nós também ficamos preocupados com isso. Mas isso não vamos generalizar tudo isso também, porque tem muitas cidades que trabalham com honestidade, seriedade, e podemos ver isso quando uma cidade mostra realmente que seu dinheiro público está sendo utilizado. Tipo, aqui em Boituva nós vemos que o nosso dinheiro público está sendo bem utilizado. Vemos reformas, vemos construções, mas também temos que também estar de olho num pouco que pode estar sendo desviado. Então, dessa forma, se trabalha em parceria, se trabalha com construção, se trabalha com uma sociedade mais sólida. E a Controladoria Geral da União teve que recorrer à Polícia Federal, ao Ministério Público, para garantir a segurança dos próprios funcionários públicos, para poderem pegar a documentação da prefeitura, isso e aquilo. E é uma coisa constrangedora. E em Boituva nós não precisamos disso, nós não precisamos desses constrangimentos, porque esperamos sempre trabalhar com honestidade no nosso município, porque temos um município honroso e nós temos que sempre estar zelando pela nosso patriotismo na cidade, pelo que nós amamos e nós temos aqui, né? E esses problemas decorrem de 500 anos de corrupção e de impunidade no Brasil. Então, muitas vezes, como foi dito aqui, não sei, não lembro qual vereador, sobre a morosidade da lei, né? E realmente a lei é um pouco morosa, mas é o próprio sistema que faz com que ela deixe dessa forma. E é difícil a gente estar acertando todas essas formas sociais, estar adequando. Nós estamos evoluindo na sociedade, estamos desenvolvendo uma capacidade maior de tecnologia, de raciocínio social, mas é uma coisa lenta. Não é uma coisa do dia para a noite que vamos acabar com a corrupção, vamos estar acabando com todos esses desfalques sociais. Isso é uma coisa gradativa, mas dia após dia, nós educando nossos filhos, nossas crianças, eles vão estar crescendo cidadãos e vão estar aprimorando cada vez mais para se construir uma sociedade mais sólida. E sobre a agência pública, realmente é uma coisa complicada ser durante o dia, né? Porque a maioria das pessoas trabalham, tem suas ocupações, e não podem deixar suas ocupações para estar em agências públicas. Então, seria melhor se fosse feita à noite, porque à noite as famílias podem estar se unindo, vindo para participar da cidadania, fazer como a Grécia antiga. A Grécia que começou com a democracia, a república, e lá as audiências eram em praça pública. Então era um prazer para as pessoas estarem em praça, discutindo a vida social deles, né? Era uma coisa saudável. E nós poderíamos fazer isso também ser saudável aqui em Boituva, fazer com que as pessoas venham à Câmara, participem da vida pública, vejam, conheçam o trabalho dos seus políticos, o trabalho da Prefeitura, que é um trabalho difícil, complicado, então tem que ser valorizado isso também. Então, se fosse à noite, a gente podia estar trabalhando alguns meios e estar trazendo a população para cá, estar trazendo a família para cá, ser participativa nisso. É uma coisa bonita de se ver famílias presentes na Câmara, é uma coisa saudável. Nós contamos com a colaboração do Comitê de Ética para nos ajudar, nós temos feito o máximo. A audiência pública recente a respeito de corte de energia, nós tivemos um cidadão apenas. E para completar, o senhor falou de dados, recentemente o cidadão publicou uma relação de prefeituras com gastos com Câmara de Vereadores. Enquanto Paulínia, eu não tenho o número exato, Paulínia gasta cerca de 300, quase 400 reais per capita, a Câmara de Boituva está em torno de 10 reais per capita. Então, os seus elogios, eles realmente, nós merecemos realmente esse reconhecimento da parte da nossa vida. Nós agradecemos, nós desde o início aqui, desde o ano passado, estamos acompanhando realmente, e na região aqui, a Câmara de Boituva é que menos gasta, tem menos gastos, sempre está retornando dinheiro para a Prefeitura, e a população muitas vezes desconhece
esse trabalho, eles conhecem isso. Então nós temos que achar meios de estar mostrando para ele esse trabalho da Câmara, estar mostrando para ele também o trabalho da Prefeitura. Então é uma coisa que gradativamente nós vamos trabalhando em parcerias, vamos ajeitando formas de estar trazendo a comunidade para cá. Então só queria dizer isso, parabéns, muito obrigado e até mais.